Será que já tem treinador, Mário? Tem não, acho que vamos botar Miguel, viu? Miguel vai ser o treinador? Miguel e Vinícius, para ser treinador e auxiliar. Mas quem vai treinar? É Miguel. Eu colocaria Ricardo Rocha e Zé do Carmo. Eu colocaria. Poxa, tu quer fortalecer lá e desfalcar aqui? Não, mas aí é só para 2 jogos mesmo, que não vai passar. Peraí, rapaz. Vinícius Calado, boa noite. E aí? Tem técnico pro Santos ou não, Vinícius? Um abraço, Vitor. Boa noite a você. Um abraço também. Mário tá por aí? Estou aqui, amigo. Tá. Isso. Tá, ele senta, levanta. É uma agonia desgraçada. E quando Senta tá aí, falando, ô, animal. e quando tá falando do Náutico, é que a agonia aumenta, né? Não, já bebeu 3 copos d'água, já quebrou uns palitos de dentro. Não sei por que ele traz esses palitos pra cá. Tô fora. Não, geralmente, quando toma muita água assim, é ressaca. Não bebo não, amigo. A gente não sabe, né? Ó, avisa a Moisés aí que entregaram agora aqui uma galinha cabidela com cuscuz pra ele. Mas ele não tá aqui, né? Guarda que ele chega já. Meu Deus do céu. Mas, Fala, Vitor, Vinícius. respondendo sua pergunta, não. Até aqui não temos treinador oficializado pelo Santa Cruz. O Santa está nessa busca, né, no mercado, mas sobre perfis de treinador que poderiam, né, agregar nesse momento para o Santa Cruz. E se tem o Marcelo Fernandes na Ponte Preta, tem todo o cenário caótico da Ponte na questão financeira desde o ano passado, mesmo campeão da Série C. E aí, acho que meia hora depois de que acabou a resenha, eu recebi a informação de que o nome foi apresentado à direção do Santa, inclusive ao CEO do clube, o Pedro Henriques, foi bem recebido e que hoje teria algum tipo de avanço, de conversas. Não tive informação, atualização sobre isso, mas também do outro lado, Vitor, eu tive a informação de que o nome do Marcelo Fernandes não agradaria tanto o executivo Arley. E eis que hoje surgiu, através de informação inicial do GE, e confirmado pela nossa reportagem, de que Lisca entrou na pauta do Santa Cruz. Veja só, Vitor, são perfis bem distintos, né? Mas é um Santa ainda sem treinador. Rapaz, ô Vinícius, só para resgatar um trecho aí da cronologia, quer dizer, então você lembrou o Marcelo Fernandes e pouco depois o nome dele foi apresentado. Você levantou a lebre, né, rapaz? Eu fiz o quê? Você levantou a lebre, né? Os caras, eita, rapaz, escutaram a resenha? Olha, tem o Marcelo Fernandes também. Foi isso, né? Eu acho que não, acho que foi coincidência, Vitor. Coincidência. Mas, olha, a diferença... Ô, Mário, Oi? Vem cá, Mário, senta aqui. Tô fora. Presta Eu atenção. acho que quem tá comandando as negociações no Santa é Mário, vice Vitor. Não, é o tempo todo de pé, cara. Peraí. E esse celular? Deixa o celular aí, Mário. Peraí, quer dizer que Arley não gostou de Marcelo Fernandes e gostou de Lisca doido. É por isso que o futebol... Não, veja, você que tá brincadeira. presumindo Esse complemento aí não foi falei você isso. que fez. Então repita, vá, Vinícius. Eu disse que o Marcelo Fernandes teve o nome apresentado por Sim. pessoas do futebol ao Pedro Henriques, que recebeu bem, se agradou do nome, e que eu tive informação hoje à tarde de que não é um nome que agrade tanto a Arley, o de Marcelo Fernandes. Qual a função de Pedro Henriques no Santa Cruz? É o homem que manda, né? É o CEO, né? Arley é o quê? Do futebol, é? Executivo de futebol. Futebol, certo. E aí de Lisca, foi como a situação de Lisca? É o nome que tá na mesa, né? E que pelo jeito agradou o Santa, né? Rapaz, eu não sei não, bicho. Rapaz, Lisca tá fora do mercado tem quanto tempo já? Tem uns 2 anos, eu acho. Viu? E O aí mercado que ele tá atualmente é só o de fazer feira, né? porque veja... O último clube foi o América? Foi o América. O América Mineiro, que ele já passou algumas vezes. Né? Veja bem, o Lisca está como está por justamente não ter se consolidado. Vamos lá, digamos que ele vem para Santa Cruz. A primeira proposta que aparecer, ele vai embora. Entendeu? Então não é um treinador, é a primeira. Eu 50 reais a mais, ele vai embora. Por gentileza, eu preciso interromper Vossa Excelência. Pois não. Defenda a Lisca, vá. Veja só. Data vénia, que o rapaz, numa entrevista recente, Vinícius vai lembrar disso aí. E Vinícius é um cara antenado, né, Mário? É ligado, Pois então. Uma entrevista recente, Lisca falou sobre aquele episódio, que ele estava no esporte, ele saiu do esporte, foi pro Santos e tal. E ele disse que se arrependeu. Não foi isso aí, Vinícius?
Se arrependeu, bichinho. Foi. Depois de muita pressão e muito tempo, ele disse isso. Rapaz, que pena. Ô, Vitor. O cara que se arrepende, ele não repete, né, Vinícius? Mas, rapaz. Rapaz, assim, teoricamente não, né? É um ator. Mas se o nome é Lisca doido. Lisca é um ator. Agora, sabe o que vocês fizeram? Me fizeram lembrar agora de Alexandre Galo, ó. Pelo amor de Deus. Mas, Não, rapaz, porque- ô calma, Vitor, Só tá lembrando de coisa Não, eu ruim. vou Hoje. lembrar. você vai eu- falar de Galo de 2007, né? Não, peraí, eu vou É. lembrar. Por quê? Porque Galo também estava no esporte, e aí chegou uma proposta, ele foi embora, tempos depois ele disse que se arrependeu, que se fosse agora não faria de novo. Aí tapas na ampulheta, né? Tempo passa, ele vai bater no Santa. Pouco tempo depois ele sai do Santa, mas sai chutando E balde, sai como vassoura. saiu do Santa daquele jeito que a gente já sabe, né? Rapaz, disse que nada prestava e foi uma confusão. Olha, a Série A saída C só começa em abril. Se Lisca vier, até esse intervalo, é bem capaz de ele já não ser o técnico da Série B, da Série C. Não dá pra acreditar nessas. Não, me arrependi. Arrependeu nada. Ele não se arrependeu, não, porque no dia do jogo, quando todo mundo sabia que ele já estava acertado com o Santos, ele disse que não estava. Foi pra entrevista coletiva e disse: é o quê? Eu não acertei com ninguém. Quando desligaram os microfones, já Mário, estava tudo anunciado. Aí ele sai do Santos pro Avaí, foi horrível. E aí, Mário. acabou Lisca, pô. Mário, tira esse rancor. Não é rancor, põe amor não. no coração. É porque o futebol pernambucano, todo mundo abestalhado agora por causa disso. Você não acredita na regeneração das De pessoas? Lisca, não. De Lisca, não. Porque ele é Ô, doido. Vitor. Ele é doido. O cara que é doido vai dizer uma coisa agora e daqui a pouco vai mudar de ideia. Não adianta. Não adianta, Sim, amigo. calma. Olha, agora, o que eu me lembrei também, viu, Vinícius, é que o Santa teve um treinador de perfil parecido, apesar de não se apresentar como E olha que eu doido. sou doido também. viu? Milton Assim, Mendes. Milton Horrível. Mendes. E Esse eu é me péssimo. lembro Duas do que vezes. aconteceu. Milton chega, o resultado aparece, ele foi campeão, hein? Ele foi campeão, pernambucano, né? Copa do Nordeste. Aí começa o brasileiro voando e depois embicou. E aí, Depois eu voltou em lembro de 19. conversar com, eu me lembro de conversar com pessoas dos bastidores do Santa e os caras falaram cobras e lagartos dele. E quando eu estava nessas conversas, eu só lembrava das conversas que tive nos bastidores do Náutico sobre a passagem de Lisca, porque eram coisas bem semelhantes. Principalmente, encontrar pelo em ovo, mano. Olha, uma pessoa de dentro do Náutico na época, veja, Lisca passou no Náutico faz um tempo, o cara pode ter mudado o comportamento dele e tal. Mas na época do Náutico, pessoa de dentro do Náutico me disse o seguinte, aspas, uma porta que batesse por efeito do vento, ele perguntava, quem tá aí? Desconfiado nada. Mania de perseguição. Isso aí se chama mania de perseguição. É o perfil de Mário isso. Não, eu tô fora, meu. Eu sou maluco, não. E detalhe. Oxe, Lisca, não é? quando saiu do Náutico para o Ceará, aí lá ele disse, aqui sim é um clube de verdade, é um clube de torcida, aí eu não me arrependi. Aí vai pro esporte, fez o que fez, me arrependi. Pelo amor de Deus, meu. Vamos acabar com esse negócio. Rapaz. Ô, Vitor, Milton Mendes é outro, péssimo. quando você falou do Alexandre Galo, é interessante, que a coincidência, né? Hoje eu estava mais cedo conversando com uma pessoa sobre essa questão de Lisca, e exatamente quando na conversa, né, se detalhou, se destrinchou sobre o perfil, né, de Lisca, né? A maneira que chega, de muito amor, de declaração ou declarações, né? Exaltação ao clube, e geralmente a saída é muito conturbada. Aí traçaram um paralelo e lembraram, disseram, rapaz, Lisca vindo do jeito que tá, é bem capaz de acontecer, feito foi com Alexandre Galo. Chegou, quando saiu, descascou o clube, expôs tudo. E, assim, não se pode duvidar dentro desses episódios, né, que a gente citou aqui, que você relembrou e detalhou. E outra questão, Lisca, se eu não estiver enganado, Vitor, passou 2 vezes do Náutico, né? E nessas passagens o Náutico jogava na Arena, se eu não estiver enganado. E eles que tinham um sonho de treinar o Náutico, comandar o Náutico nos aflitos. Isso não aconteceu. No Santa, se ele tiver sonho de comandar no Arruda e vir agora, é na Arena de novo. Parece que é meio azarado, né? Ele não tá conseguindo realizar o sonho, né? Bom, por enquanto tá sem técnico, quem é que bota o time em campo amanhã? Fábio Cortez. Quem? Fábio Cortez. É o que, Mari? Fábio Cortez. Ô, Mário, Oi. será que tem parentesco com aquele ator careca, como é o nome dele, Mário? Saudoso.
Raul Cortez. Eita, rapaz, que fazia o italiano lá, ma come, ma che... Cáspita, Maledetto, Cáspita. Maledetto, que... Mas não tem nada a ver, né? Tem não. Fábio Cortez é o nome do rapaz. É o auxiliar permanente, auxiliar da casa. Comandou porque- treino ontem, sim. hoje, preparação encerrou, ele comanda o time amanhã. Não, pra amanhã tá tranquilo. Pra amanhã. Não, e ele já definiu o time, assim, vai ser esse. Não, Vitor, não. Inclusive, Vitor, só pra falar um ponto aí do que Mário levantou, amanhã é tranquilo, mas o retrô que deu no Santa não ganhou do Jaguar, viu, Mário? Só pra te dizer. Eu tô ligado. E sobre isso, Vitor, hoje estou buscando informações de como seria, né? Até a questão de material, porque tudo fechado, sem presença de imprensa para nada. Disseram, ó, ninguém vai falar, a ordem é não falar nada nem ninguém antes do jogo. Então, Mas a ordem é de quem agora? aí é algo importante a se dizer que não foi dito, né? Alguém deu a ordem, ninguém sabe quem. Ninguém vai falar. Aí disseram assim, também ninguém vai jogar, ninguém vai fazer nada e vai ser eliminado. Ninguém vai falar nada, né? Peraí, vai ser eliminado aí. Vê, tu tá contando então que o Jaguar vai ganhar um jogo, o Jaguar tem 3 pontos, vai a 6, o Náutico tem 7, vê mesmo. Vai pra última rodada, ó pra aí. É decisão de quem, Vitor, nessa rodada? Vitória, meu gente. Eita, porque o Decisão tá colado no Santa. O viu? Decisão joga mas amanhã com peraí, Vitória. pra classificar, Marcos, Ah, são 8 times que disputam o campeonato, certo? sim, 6 vão passar, né? 7. 6. 8, não a gente não. O Vitória tá jogando ainda. Mas vamos lá. Não, pô, mas... Ô, Mário... Não, mas tem que ganhar os dois e torcer. Ainda tem, É. matematicamente, ainda tem alguma chance. Eu né? não acredito, mas tem chance matematicamente. Pois é. Mas gosto- vamos lá. O Santa já tem 7. Sim. O Vitória no máximo chega a 7. Isso. Então a briga do Santa por uma eventual desclassificação Não. no fim do mundo Não. seria o Jaguar ganhar do Santa, ganhar a última partida e o Santa perder tudo, mano. Não, veja bem. Não, Vitor, mas eu não tô falando de classificar, não, porque aí é quase impossível ficar fora, né? Do jeito que tá. Exatamente. Mas tá é a dizendo questão isso, da vai posição desclassificar. mesmo e do moral que pode chegar, né? Já imaginou se o Santa não classifica em terceiro ou em quarto e vá assim como quinto ou sexto num campeonato desse? Tudo é possível, amigo. Não duvido, não. Aí o risco há, né? Qual a maior probabilidade de amanhã? É o Decisão ganhar do Vitória ou o Santa Cruz ganhar do Jaguar? Rapaz, do jeito que tá, sem torcida, eu acho que o Decisão, depois do que fez contra o Maguari, eu acho que Decisão. Aí vai pra 9. Aí o Santa Cruz tem que se empatar, vai ficar com 8. Fica atrás de Decisão. E aí? Meu amigo. Calma, Fica mas atrás do aí Retrô também, viu? A construção aí do cenário foi a pior possível. É. Tem outro cenário possível. Né? Santa pode Deixaram ganhar, se pra recuperar, perder sem na calma. hora que não podia perder. Mas Não tu podia, sabe, não? Vitor, que Mário é pessimista todo Não, tempo. não sou É pessimista. impressionante. Eu sou otimista. Agora, o time que não quer falar é que não está sendo. Por exemplo, a nossa produção convidou um convidado do Santa para participar do hashtag da bola. Qual foi a resposta que recebemos? Não, só vamos se ganhar o clássico. Aí é brincadeira, minha gente. Agora, Aí é ô brincadeira. Mário, mas eu queria só Peraí. abrir aqui um parênteses, Pois não. viu, ô Vinícius? Essa coisa que você falou aí da negatividade, Mário, ele estava muito estressado, muito ansioso. Tô fora. E ele foi buscar ajuda, né, competente, e aí indicaram para ele a terapia. Ele tá com os lápis aqui, lápis de cor, lápis de cera, tá Não, pintando. tem isso Mas não, impressionante, amigo. ele só pinta com cor quente e cura. Tô fora. Eu não sei o que é isso. Deixa eu mandar. Eu tô tentando, eu tô procurando aqui no buscador, então, desse da IA. É depressão, pra ver mano? qual é o que diagnóstico. depressão, tô fora. O torcedor do Santa Cruz que tá pé da vida aí com esse negócio de perder, como perderam pro Náutico, né? 4-0, né? Atenção, viu, gente? Diagnóstico psicológico, nada de IA, tá? Procura um profissional competente. Isso aqui Claro. é brincadeira. Ô, Vinícius, mas vamos lá. Se a gente for pra base, qual seria o time pra amanhã? Veja, começando, Vitor, que Matheus Vinícius está fora, né? Suspenso pela expulsão no clássico. Alex Juan saiu com suspeita de uma fratura no braço, naquele lance polêmico do segundo gol do Náutico, o gol do Vinícius. Então, naturalmente, esses dois de fora. Tem Andrei retornando da expulsão, né? Da suspensão, ele foi expulso contra o Retrô. Aí entra em outro ponto, Vitor, não só pela mudança do comando técnico, né? Tem também uma questão que pode ter sido circunstancial do clássico. O Santa entrou com 3 zagueiros, só que foi contra o Náutico. Clássico, pressão, time mais encaixado, com qualidade. E agora o Santa vai jogar contra o Jaguar.
Então tem que entender, o Santa vai ter muito provavelmente mais posse de bola, então vai ter que criar mais, vai ser contra uma equipe que provavelmente vai fechada para o jogo, tentando jogar no contra-ataque. Então não deve-se ter 3 zagueiros para esse jogo, pelo menos é a tendência natural. Um provável time: Raul Kennedy, Israel, aí vamos para Eurico, Jansson e Rodrigues. No meio campo, Andrei deve retornar junto a Balotelli, mas também tem que lembrar que o Favela foi bem no clássico, apesar da goleada, mas jogou o tempo todo e enquanto o Santa teve fôlego, ele teve bem. Mas aí Balotelli, Andrei ou Favela e Patrick Alain. Aí vamos para o ataque: Renato, Quirino e essa dúvida. Eu não descarto o Santa entrar com Patrick Alain e William Júnior. Então podemos ter aí Patrick Alain, William Júnior, Renato e Quirino. Eu, com essa escalação, para mim o Santa é favoritíssimo amanhã contra o Jaguar. 3-0. Aí a preocupação pro torcedor. E vai brigar para ser segundo, viu? É bom o Sport se ligar com o Maguari, porque se o Sport tropeçar, o Santa ainda pode brigar para ser segundo. Quem tá aí, hein? O quê? Não, porque agora há pouco o Santa ia perder. Daqui a pouco Não, ele disse que o Santa vai Não, ganhar. o Santa ia terminar em sexto agora. Não, mas se dupla terminar em personalidade, sexto, amigo, quem tá aí? se terminar em sexto, ele vai se classificar do mesmo jeito. O importante se for sexto, ele joga quarta. Se for sexto contra o terceiro. Se ele for quinto, ele joga na quinta. Olha, ia desclassificar. Agora ele já tá dizendo qual é o dia do jogo do Santa. Vai desclassificar, é brincadeira. Oi, Vinícius. Mas detalhe, Mário, eu acho que às vezes tu fica conversando com a gente, pintando e comendo um sanduíche aí, tô né? fora. Isso, a gente não falou que o Santa não ia passar, não. A gente falou sobre os efeitos psicológicos e a pressão ainda maior que pode existir caso passe em quinto ou sexto. Tu precisa ver como é que ele faz aqui. Ele bota a mão na cabeça, começa a pintar, depois joga o papel fora. E é o Tchan, bota a mão no joelho da lua, né? E é o Tchan, bota a mão no joelho, dá uma baixadinha. Tô fora, é brincadeira. Pega esse papel que tá no chão aí, eu quero ver depois pra eu passar isso, escorregar esse papel. Não, aí não dá não, que a artrite não deixa, né, Tô Mário? fora, aí lasca tudo, É tô brincadeira. Ô, Vinícius, convidado, tem convidado. Tem que dar um jeito, né? Não é Marcelo Cabo, não. Pelo amor de Deus, que eu não aguento mais, não, né? Mário. Não é Marcelo Cabo mais, não, você vai ouvir. O Cabo já foi, rapaz. Sim, mas pode ter alguma coisa inédita que ele tinha falado. Hoje é Kleber Queiroga, fisiologista do Santa. Melhorou. Falando, sabe de quem, Mário? Você vai gostar. De quem? Ariel. Meu Deus do céu. Vamos ouvir agora o fisiologista do Santa Cruz, Kleber Queiroga, que comenta sobre um atleta que tem importância nesse momento no Santa por conta da escassez de peças para a função, mas que não tem nem previsão de atuar com a camisa coral. Estamos falando do centroavante Ariel. Queiroga fala agora da situação do jogador. O Ariel, ele é um atleta assim que a gente tem tratado de uma forma diferenciada, né? Só fazer um resumo do Ariel. Como eu falei, quando eu cheguei no clube, eu procurei informações de todos os atletas e Ariel foi um deles, né? A gente viu que o Ariel ele tinha um histórico de lesão. Em 2025, quando ele chegou aqui no Santa Cruz, ele tinha vindo do futebol da Indonésia, se eu não me engano, né? Tinha feito 15 jogos lá e ele teve um desgaste aqui no clube em relação a lesões, né? Ele não conseguiu atuar na plenitude dele. Ele participou de 5 jogos, né, e ele totalizou uma minutagem de 131 minutos. Então, a panturrilha, que foi o calo do Ariel em 2025, deixou ele de fora de boa parte da competição. Quando ele se apresentou, ele se cuidou, né, ele estava muito acima do peso em 2025, era visível isso, mas ele se cuidou realmente, nas férias ele treinou, e ele chegou bem mais magro, né? Ele se apresentou e era um atleta que a gente, pelo histórico, pela idade e pela condição dele, a gente precisava ter um cuidado especial. E aí isso foi feito, né? Ele participou de uma boa parte da pré-temporada, bem, por sinal. A gente controlando a carga dele, justamente com todos os cuidados, assim como a gente tem com o Renato, por exemplo. E ele, quando a gente precisou aumentar a carga do Ariel, ele sentiu. Né? Ele teve a questão dessa tendinite soliar, né? Que já foi passada pelo departamento médico através do Dr. Antônio Mário. E aí, nessa que ele sentiu, a gente regrediu um pouco com ele. Ele foi para o departamento médico, fez o trabalho que precisava ser feito com excelência pelo departamento.
E quando ele voltou ao campo pela primeira vez, ele sentiu novamente, no primeiro treino. Ou seja, ele ainda tinha esse problema da tendinite. A gente não consegue passar um prazo ainda do Ariel. O Ariel vai estar pronto em fevereiro, ou em final de janeiro, ou, enfim, no meio da competição, no final. Mas a gente entende que a gente precisa extrair de Ariel o melhor que ele possa dar ao clube. A gente vai tentar, né, fazer o melhor trabalho possível para que ele consiga performar. Mesmo se ele não conseguir performar 90 minutos, porque o futebol exige alta intensidade, mas que ele consiga performar no máximo que ele puder entregar para a gente. Se vai ser 60 minutos, 50 minutos, o que seja. O trabalho com o Ariel vai ser muito minucioso para que ele possa realmente estar integrado ao grupo o mais rápido possível, porém com todos os cuidados, porque ele é um atleta realmente que a gente tem que ter um olhar diferenciado. A era Marcelo Cabo acabou no Santa Cruz. A diretoria tricolor já está em busca de um novo nome. É claro que no meio da torcida nós temos os mais diversos nomes prediletos, alguns completamente fora da realidade financeira do Santa, outros cabem, e a gente fica aqui a tentar imaginar qual é o perfil que a diretoria do Santa está querendo para esse novo treinador. Eu falava já há um tempo de que eu acho que o Santa deveria seguir o mesmo trajeto, seguir a mesma forma de contratação que os co-irmãos foram. Treinadores com identidade com a torcida. Não consigo me recordar qual foi o último técnico. Eu acho que Marcelo Martelotti, né? O último treinador que o Santa Cruz teve com essa identificação com o torcedor tricolor. E veja que as passagens do Marcelo sempre foram passagens duradouras. Marcelo Martelotti sempre passou um tempo muito bom nas vezes que ele comandou o Santa. E essa identificação com o time, Marcelo Martelotti, para quem não sabe, foi goleiro com conquistas no Santa. Foi um baita goleiro, Marcelo, né? Começo de conversa. O goleiro do Bragantino conquistando coisa grande a nível nacional, e ele era o goleiro. Depois ele foi goleiro do Santa Cruz, e aqui ele conseguiu conquistas como atleta. Aí conseguiu ter essa identificação, depois virou técnico, por aqui como técnico também com conquistas com o Santa. Já treinou os três, na verdade, mas só para exemplificar, não estou sugerindo o nome do Marcelo, apesar de que eu acho que seria um nome interessante, tá? Nesse momento, mas eu acho que seria interessante partir também para esse perfil. Afora isso, precisa ser um treinador que apresente alguns modelos de jogo, que saiba variar a partida, que tenha uma avaliação durante o jogo para que ele possa mudar o que esteja acontecendo em termos de plano tático dentro de um próprio jogo, que saiba avaliar o adversário que vem pela frente na sequência, ou no Campeonato Pernambucano ainda, ou no Campeonato Brasileiro, como é que aquele adversário joga, e conseguir também fazer adaptações para enfrentar aquele tal adversário. E por que eu estou dizendo isso? Porque o Santa passou todo esse tempo com Marcelo Cabo, que ficou taxado de treinador de uma nota só. E era bem real, gente. Não é pejorativo. Mas o Marcelo Cabo, ele apenas no último jogo, apenas nesta última partida, o Marcelo Cabo mudou o esquema do Santa para 3 zagueiros. Na última partida. Estamos falando de um treinador que assumiu o Santa lá no início do Campeonato Brasileiro da Série D do ano passado. Sempre no 4-3-3, sem variação, sempre com o time engessado. A troca era sempre 6 por meia dúzia, não fazia variação tática, não. Nesse último jogo, agora já passado o calor, inclusive, do clássico, o Santa não merecia ter tomado 4-0, não. De maneira alguma. Esse placar de 4-0 não refletiu o que realmente rolou no clássico. O Náutico mereceu ganhar, mas não pelo placar elástico que aplicou. Até porque teve momentos que o Santa Cruz esteve melhor do que o Náutico na partida. O Náutico começou com muita dificuldade para sair da marcação encaixada que o Santa Cruz conseguiu colocar com os 3 zagueiros. Estava conseguindo anular muito bem. O Náutico tinha até maior posse de bola ali nos primeiros 20 minutos do jogo, até que a posse de bola era maior do Náutico, mas uma posse de bola improdutiva, porque o Santa estava anulando bem
o poder de penetração que o Náutico tem, o jogo rápido pelos lados do campo que o Náutico tem. Aí depois que sai o primeiro gol do Dodô, a coisa começa a mudar de figura e muda muito mais ainda quando dá a expulsão do Matheus Vinícius. Fazendo uma rápida avaliação aqui de um trechinho do clássico, só para explicar que quando ele variou, alguma coisa de bom aconteceu. Só que depois é um time já abatido emocionalmente, com um comando técnico que já estava completamente questionado e abalado, e aí o time tomou 2, 3, 4 e aconteceu o que aconteceu. Mas uma simples variação em um jogo já mostrou, em um momento da competição, e naquele momento do último domingo, de que é bom, de que é saudável fazer variações dentro do time, coisa que o Marcelo Cabo não fazia. Então, esse perfil do técnico que vem agora, vamos lá, acho que deveria ter identificação com o clube, com a torcida, acho que precisa mesmo ser um treinador que varie, né, que goste de mudar o time. Vamos lá, Roberto Fernandes, eu estou dando exemplo caso a caso, tá? Já falei do Marcelo Martelotti, que tem identificação, falo agora do Roberto, que é um cara que varia muito os times que ele comanda, de acordo com o adversário ou de acordo com a sua própria necessidade, e faz boa leitura durante o jogo, durante a partida, no decorrer dos 90 minutos e acréscimos. Tem uma leitura muito boa, muito eficaz, coisa que o Marcelo Cabo também não conseguia exercer. Santa vai ter aí praticamente essa semana para definir o treinador, porque a partir da outra semana nós já temos parte decisiva do campeonato, porque começam as quartas de final. É muito, muito importante a vitória contra o Jaguar amanhã para poder dissipar qualquer probabilidade de nem alcançar uma fase de quartas de final. Não acho que isso venha a acontecer, mas é preciso mostrar isso no campo e o Santa precisa amanhã fazer isso contra o Jaguar. No domingo é outra partida assim, indigesta, a gente pode chamar, porque pega o Sport que está, né, começando a embalar com o Roger Silva, fez um belo jogo com decisão, não tão bom contra o Vitória, mas em 2 jogos marcou 8 gols e não tomou nenhum, e isso é muito significativo. E aí é um encontro dos 2 maiores rivais do estado na casa do Sport. Então é uma parada bem indigesta para o Santa Cruz no próximo domingo. Acho que até domingo já tem o anúncio do novo técnico, mas acho muito saudável para o clube a estreia desse novo técnico vir na primeira partida de quartas de final. Não vai dar tempo para estrear amanhã, nem que o nome do técnico saia agora, nesse momento que eu estou falando aqui na arena. Amanhã o novo treinador não estará na beira do campo. E colocá-lo para estrear contra o Sport, eu acho que não é sugestivo. O ideal é que ele já esteja no Recife, que ele possa acompanhar o jogo, que ele arrume um lugarzinho lá em um camarote na ilha, junto com a cúpula tricolor, mas que o coloque, né, para fazer uma estreia nas quartas de final. Veja que o próprio Sport estudou muito bem em que momento colocar o Roger na beira do campo. Em que momento era o ideal para colocar o Roger na beira do campo para comandar a sua primeira partida, para ser apresentado para o torcedor rubro-negro, e acho que o Santa tem que ter esse cuidado também. Traz um novo técnico, traz um novo comandante para começar o campeonato com uma partida não é receio, não é medo não, tá? Mas desde já podemos dizer que o Sport é favorito para o clássico contra o Santa Cruz. Então não é de bom grado fazer uma colocação de estreia de um novo treinador para uma partida assim. Conhece o elenco, já tem seus primeiros contatos com o elenco assim que chegue, mas pode começar a trabalhar no primeiro jogo de quartas de final. Mas há realmente uma expectativa muito grande para esse nome. E eu falava mais ou menos em novembro do ano passado de que aquele período de contratações era um período que ia refletir o 2026 do Santa. E você pode observar agora, tricolor que está me escutando, que esse reflexo está chegando bem cedo, já no começo de janeiro. Demissão do treinador, aí vem vários e vários jogadores contratados que estão sendo questionados, vários, principalmente os jogadores de ataque, principalmente eles. A linha ofensiva do Santa está pior do que a do ano passado, e a linha de ataque do ano passado já não era grande coisa, mas tinha Giovani, que é bom jogador, tinha o Thiaguinho, que é um jogador que corre, que se doa. A gente nunca vai ver o Thiaguinho com preguiça, entre aspas, dentro do campo, que se entrega. Faltava muito um camisa 9 para o Santa no ano passado, né?
Giovani e Thiaguinho jogando com o Quirino, que é um cara que se movimenta. Acredito que a coisa já estaria bem melhor do que se apresenta nesse ano. Caso você queira agora classificar que o Santa tinha 2 grandes extremos, não, tinha um bom jogador, inegável, que é o Giovani, que foi pro Barra, e tem um jogador esforçado, que é o Thiaguinho. Então, eu não tenho dúvidas que ao lado de um jogador que também é esforçado, como é o Quirino, o Santa estaria pelo menos com maior intensidade no seu setor de ataque, coisa que a gente não está conseguindo enxergar nesta temporada até aqui. O Santa é dono dos direitos do Thiaguinho. Será que não pode chamá-lo de volta? Convocar o jogador de volta para cá? O Barra não está começando o ano do jeito que o pessoal esperava como clube empresa, campeão da Série D, não foi bem no Campeonato Catarinense. Não valeria uma nova investida no Giovani? Então, são questionamentos que a gente deixa para que o Santa Cruz possa melhorar. É urgente a necessidade de uma resposta para a torcida e de uma melhora realmente em termos de visualizar e projetar o restante do ano. E ainda conseguir as suas aspirações dentro do Campeonato Pernambucano de Futebol. Porque o Campeonato Pernambucano ele é classificatório para várias outras competições. Santa há muito tempo não participa da Copa do Nordeste. Esse ano vai para a Copa do Brasil graças ao Pernambucano. Mas e ano que vem? Vai ter que buscar sua vaga ainda, vai ter que catucar sua vaga dentro de classificação em campeonato estadual. E outra, perderam a classificação para um time intermediário seria realmente de uma contestação muito grande por parte do torcedor tricolor. Uma coisa é ser desclassificado em uma semifinal por um rival grande. Não é que o torcedor goste, mas se aceita. É clássico, é rivalidade, são times de mesmo tamanho, aí tudo bem. Mas perdendo uma quarta de final para um time intermediário, o torcedor não aceita não. O torcedor cobra forte. Então o Santa precisa ainda nesse campeonato pernambucano se reerguer para depois dar continuidade no restante da temporada 2026. O destaque tem que ser justamente essa saída do Marcelo Cabo e qual nome pode chegar no tricolor do Arruda nessa reta final de Pernambucano. É bem verdade que o Marcelo Cabo conseguiu um objetivo, que foi o acesso para a Série C do Brasileiro, mas o trabalho foi muito questionado com toda razão e a demissão para mim foi justa. Essa de você esperar até o fim do campeonato para poder decidir, não. Tem que ter sim, o Finer teve que ter essa saída dele para que o Santa comece a respirar novos ares e assim já pensar não só no fim do Pernambucano, mas sim na Copa do Brasil que está chegando, que vai ser em fevereiro, e também na Série C do Brasileiro, que é o carro-chefe do tricolor. Ok, tá aí o destaque do Diego. Deixa eu cumprimentar também Moisés Oliveira. Qual destaque você traz aí, Moisés? Um abraço. Um abraço, Vibrante. Um abraço para você, para o Diego, para o Guga, para todos os ouvintes. Eu vou nesse caminho do Diego, na questão do Santa Cruz, até porque é o assunto em alta nesse momento, porque existe um cuidado, né, Vibrante? Acho que agora, quem está à frente do Santa Cruz, executivo, CEO, presidente, aquele que assina, né, aquele que dá a canetada, tem que ter muito cuidado na hora de assinar com esse novo treinador, para não ser uma assinatura muito na onda da emoção e assinar com algum treinador que não tenha muita característica com o que o Santa tem hoje de elementos para poder jogar durante a temporada. Porque senão você vai ficar daqui a 2-3 meses, é verdade que ainda não tem um treinador, a gente pode estar falando que o Santa mandou o treinador embora. E aí? Vai ficar nisso? Acho que tem que ter uma convicção clara do que quer, de quem pode ser, entregar para esse novo comandante todo o projeto, pensando a longo prazo, o que o Santa quer na temporada, de verdade, se é o acesso, se é permanecer, se é não cair. Dessas peças aí, entender quem pode ir embora, quem fica. Então esse novo comandante ele vai ter uma grande responsabilidade. Então acho que o caminho é muito esse, ter muito cuidado, porque senão daqui a 2 meses ou até menos, vamos estar novamente aqui um debate aqui na TMC falando, Santa está em busca de um novo treinador. E aí, vai ficar nisso o ano todo?
Então acho que tem que ter muito cuidado, porque não teve no ano passado com o Marcelo Cabo quando renovou. E era esperada essa demissão. Para mim não foi novidade, porque o futebol demonstrado por ele à frente, né, ele ali comandando, não estava bem. Então tem que ter muito cuidado agora, convicção, principalmente para a escolha desse novo comandante, viu, Vibrante? Isso. Então, os dois destaques, né, bem parecidos. E claro, pode anunciar o treinador ainda hoje, amanhã ou até na quinta. Eu não colocaria o cara para a beira do campo sábado com o Sport. Eu esperaria o início das quartas de final. Isso é uma opinião muito minha, é algo que eu estava pensando hoje pela manhã. Queria ouvir os companheiros também sobre isso. Olha, Carlos, é de se esperar, claro, que o Santa vai em busca de um treinador, inclusive um treinador que tenha mercado, que esteja na ativa, para poder seguir com a temporada, mas você pontuou muito bem um detalhe, porque se fôssemos levar em consideração o seguinte, o jogo do Sport contra o Náutico, se o Roger Silva fosse colocado à beira do gramado, com aquele time sub-20, com toda certeza... Tô por aqui. Pronto, voltei, rapidinho. Então, se o Roger Silva fosse colocado à beira do gramado, naquele jogo do Náutico, nos aflitos, e fosse os 4-0, o torcedor ficaria muito ressabiado. A mesma coisa pode acontecer com esse novo técnico. Você assumir em pleno clássico, num jogo decisivo de primeira fase, claro, eu tô levando em consideração o seguinte, de que o Santa vai se classificar para as quartas, isso aí é um fato. Até por conta da concorrência que tem, que eu não consigo imaginar, não consigo prever o Santa fora dessa disputa. Agora vai ter que mudar muita coisa. E você pegar um primeiro desafio de um novo comandante em um clássico, a responsabilidade triplica. Porque você já vem de uma goleada num clássico anterior. Perdeu por 4-0 da forma como perdeu. Claro, teve momentos que apresentou um futebol mais consistente que o Náutico, mas perdeu. E perdeu feio. Isso vai ficar na história do clássico. Agora você pegar um adversário, um rival, que está numa ascendente, o Santa está no decréscimo. Começou contra a Decisão fazendo um jogo ok, longe de ser bom, fez um jogo ok, e foi caindo contra o Maguari, caindo, e chegou aos 4-0 diante do Náutico. Então, eu também preservaria esse técnico. Agora, repito, tem que ser alguém que esteja no mercado, que esteja em evidência, e se estiver em condições, se estiver em outro clube, e o Santa conseguir pagar a rescisão dele, melhor. Porque ele já consegue colocar a casa em ordem, agora, claro, entrando no seu devido momento para poder começar a mostrar o seu trabalho. E aí, Moisés? Olha, Vibrante, eu também tô com você nessa e acho que o Santa vai chegar nas quartas, tá? Isso aí, não se preocupe não, torcedor, isso aí vai chegar, tá? Até porque a quantidade de pontos, ele praticamente garante o Santa nessas quartas. Colocar um treinador recém-contratado, de fato, em um clássico, sem conhecer o elenco, por mais que ele fale, não, eu observei, eu estava assistindo, eu vi a montagem, não funciona muito assim. Então acho que também não tem que jogar contra o Sport. Pouco vai importar o resultado, tá? Eu falo na questão pensando a longo prazo. Se for o interino, se colocar por exemplo, você contrata por aqui, por exemplo, o Marcelo Fernandes, por exemplo. Marcelo, já vai ter um jogo, um clássico. Não vai ser legal ele estrear num clássico. Com a equipe que já vai estar na sua quinta partida, né? Salvo engano, acho que é isso. Vai ter uma equipe mais entrosada, que é a questão do esporte, e um Santa que vai chegar pressionado para ganhar um clássico de todo jeito. Eu acho que não, aí você preserva. Você coloca o atleta, deixa o treinador de fora disso, coloca o interino e vê o que é que acontece. Acho que isso é importante, fazer isso. Quem quer que seja que assuma o Santa Cruz. Agora eu volto a bater na tecla. Tem que ter convicção. Eu acho que é um ponto que a gente precisa debater aqui. Veja, me parece, e isso porque eu conversei com algumas pessoas do Santa Cruz ontem, que também faz outro material, e me parece que no Santa Cruz está voltando. Isso eu estou observando de fora e eu conversei com muita gente ontem, tá, Vibrante? Não sei se você tem essas informações. Me parece que aquele clima político que não agradou o Santa e que levou o Santa a ficar sem divisão, me parece que aos poucos está voltando para o Santa. E se isso realmente estiver acontecendo, é muito ruim. Porque, veja, a preocupação hoje da torcida do Santa
ela tá mais além. Ela tem medo de cair para a 4ª divisão novamente. Ela tem muito medo. Porque ser campeão estadual, ok. Se não vencer esse ano, vai ali completar 10 anos sem conseguir ser campeão estadual. Beleza. A preocupação também de ficar sem uma Copa do Brasil. Mas creio que dá para chegar na Copa do Brasil. Mas a preocupação maior mesmo é você entrar na 3ª divisão com essa incerteza, com essa situação de financeira, com tudo isso que a gente tem recebido de informação, de o Santa lutar para não cair para uma 4ª divisão. Que seria um retrocesso desgraçado se isso vier a acontecer novamente. Vou bater aqui na madeira para isso não acontecer nunca mais. Mas futebol é gestão. Clube é gestão. E quem passou não teve. Ô Moisés. Oi, Diego. E vale lembrar uma coisa, né? Você tocou nesse assunto da Série C, né? Que pode rondar o fantasma do rebaixamento, do bate-volta. Vale lembrar que na Série C desse ano só caem 2, né? Então seria assim, de uma incompetência muito grande, o Santa ficar nas 2 últimas colocações de um campeonato com 20 clubes e a Série D com 96 clubes. Já pensou se acontece esse desastre? E para voltar para a Série D, para remar tudo de novo, com 96 participantes, é complicado, né? Mas veja também, entrando aí nesse debate, veja só, é muito, eu diria que é muito decepcionante, eu diria assim, é muito decepcionante para o torcedor. Um torcedor que foi fazer festa na Avenida Beberibe, quando falaram da SAF, vem aí a SAF para o Santa, a torcida do Santa encheu a Avenida Beberibe, parecia que tinha ganho um título. Aí, vem o desenrolar do ano, subiu do jeito que subiu, mas subiu. Subiu jogando nada, mas subiu. Então, poxa, vem a SAF, subimos de divisão, e agora a gente está falando aqui de receio de cair para a Série D. Não era isso que a gente deveria estar debatendo. Deveríamos estar debatendo quais são os adversários mais fortes que o Santa vai ter para subir. Não era para a gente estar aqui. E o debate é válido, tá? Moisés levanta bem a bola. O debate é válido. Só caem 2. Diego frisa bem, eram 4, agora só caem 2. Ou seja, 10% só dos times caem. Mas da maneira que o Santa está jogando, veja, que pena. Da maneira como o Santa contratou mal, que pena. A gente está falando sobre isso. Mas não era para a gente estar falando sobre isso. Era sobre a proximidade da SAF estar fazendo um investimento, era para a SAF estar evitando esses atrasos salariais que o Santa Cruz tem. Não já está tudo certo. Não tá assinado, mas não já está tudo certo que vem? Sim. E cadê o apoio antecipado para que isso não tivesse atrapalhando o início de ano do Santa, que a gente está em janeiro ainda. Então, é tudo fora do roteiro que o torcedor do Santa Cruz esperava para esse ano, Moisés. Isso, mas veja, eu até entendo os investidores, tá? E você vai entender minha linha de raciocínio aqui, Diego, também. Veja, os investidores, eles aportaram um valor de mais de 7 milhões de reais para a questão dos credores. Houve esse aporte. Ainda tem a questão da Assembleia de Credores e tudo mais, a questão da RJ. E aí, me parece que, por parte dos investidores, está tendo alguma insegurança. Que não está muito transparente isso. Isso está levando o torcedor a entender que essa SAF é muito ruim para o Santa. Eu estou ouvindo vários torcedores falando isso já. Ô Moisés. Oi, Diego. E você levanta uma bola também de um ponto a respeito desse grupo de investidores, é que no contrato, no fechamento feito do negócio entre o Santa Cruz e o grupo da Coral Investimentos, o Coral Investimentos, de que eles devem apresentar garantias de onde vão receber, onde vão conseguir os aportes financeiros para poder aplicar no clube. E assim, em princípio, eles apresentaram essas garantias que foram colocadas do projeto, né, no negócio. Em princípio foi assinado e está tudo certo. Agora, onde estão esses investidores hoje? Devem estar em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Será que eles só vão assumir o clube quando começar a Série C? Porque, ao meu ver, se a SAF já está praticamente consolidada, só falta mesmo questões burocráticas, por que não começar a operar de uma forma mais direta? Porque, assim, na Série D do ano passado, quando já não tinha SAF ainda, estava tudo encaminhado,
indiretamente já estava atuando, tinha muito embalo, estava acompanhando jogos na arena durante a campanha da equipe que conquistou o acesso, mas agora ficou um clima mais distante, um clima mais frio. Então é claro que existe uma desconfiança por parte do torcedor, que está querendo logo que essa SAF seja consolidada, mas cadê o pessoal? Cadê essa garantia, esse suporte financeiro que prometeram e tudo mais, que indiretamente começou ano passado na Série D e que ajudou o clube? E você lembrou muito bem dos 7 milhões com relação ao aporte para poder ajudar a RJ, mas e agora? O Santa fez contratações, o Santa trouxe 11 jogadores, que ao meu ver, alguns podem ter esse potencial de apresentar um futebol interessante e outros não deveriam nem ter vindo, né? Um mercado um pouco questionado, mas ao meu ver, no contexto geral, foi um mercado que está dentro dos conformes para o clube, mas a SAF hoje, nessa condição que falaram que estava para fechar mês que vem, depois empurraram para maio, mas cadê o pessoal forte do clube? Esse pessoal do grupo da Coral Investimentos que devia estar agora nesse momento. Tá faltando esse apoio. Mas veja, isso acontece também porque, veja, aí é o torcedor emocionado, né? Porque eu estava na cobertura do Santa e eu trazia todos os dias aqui, eu acho que o Vibrante vai lembrar. Falava, Vibrante, essa SAF do Santa não vai ser para abril. Não, e por que eu falava isso? E vou repetir. Porque eu conversei com muita gente próxima à SAF. Eu conversei com o Irã. A gente trouxe o Irã aqui ao vivo, falamos com o Irã ao vivo na nossa TMC. Eu conversei com ele em off e ele falou, não, a expectativa não é para abril. É pro finalzinho de abril, comecinho de maio. Então, assim, quem contratou, e aí é uma questão da diretoria do Santa, vou contratar pensando na SAF. A SAF ela pode participar, entender a negociação que está sendo feita porque ela vai assumir. Agora, quem contratou foi a associação. Então, como é que tu faz uma folha de mais de 1 milhão sabendo que tu não pode pagar essa folha? Aí é um questionamento que, por essa razão, está tendo um atraso. Ou não? Você não pode contratar sabendo que a SAF só vai assumir lá para maio e deixando bem claro que só vamos aportar valores a partir do momento que a gente assinar. A SAF deixou isso claro, né, para todo mundo ouvir, saber. Então você não pode fazer uma folha jamais de mais de 1 milhão sem a SAF dizer que vai pagar. Porque agora a gente está insatisfeito. Não, porque agora a gente está observando que a SAF não está ajudando. Mas qual foi o momento que a SAF falou que ia ajudar? A SAF estava... eu lembro que você me perguntava o seguinte, Moisés, como é que está o processo da SAF nessas negociações? Eu falei, o pessoal da SAF entende que está participando, observando como está sendo assinado esses contratos, porque depois a SAF vai assumir. Agora... Mas deixa eu perguntar uma coisa, Moisés. Veja bem, qual é o papel do Pedro Henriques? Porque a nomenclatura que era usada, eu não sei, depois da renovação de contrato dele. Mas antes, era o CEO de transição da SAF. Isso. Eu não sei se depois da renovação ficou essa mesma nomenclatura. Porque veja só, se existe um cara fazendo transição do modelo associativo para a SAF que vem aí, tomara que venha mesmo, tem que haver alguma participação da SAF, senão não precisava desse CEO de transição. Qual é o papel do Pedro aí? Ele às vezes é cobrado por futebol e tal, que eu não sei nem se deveria mesmo. Ele estava lá, né? Isso. Nessa entrevista agora do Marcelo Cabo. Exato. Ele participou diretamente, juntamente com o Arlen Menezes. Foram esses dois agentes que ficaram responsáveis de levar as informações para a SAF, de entregar o que está sendo feito, que a associação em conjunto ali, tendo também a participação do presidente, claro, mas tudo em andamento com a SAF. Tanto que houve uma demora para renovação de contrato, mas era uma questão burocrática, segundo o CEO, que eu conversei com ele várias vezes, o Arlen Menezes também, a gente sempre conversava sobre essa questão da renovação de contrato, e aí, não, é uma questão mais burocrática, mas a gente já está trabalhando, estamos correndo atrás, era isso que era respondido quando a gente fazia os questionamentos. E ele tem ele tem esse, vamos dizer, não sei se é poder, não sei se a palavra é essa, mas ele tem essa missão, né, de passar para a SAF que está sendo feito. Porque a SAF ela não pode entrar, quando ela assumir, pelo menos é isso, né, lá em maio, sem saber como é que está o contrato, quem jogador, como é que foi feito como foi fechado toda essa negociação. Então ele tem essa responsabilidade.
Tanto ele como o Arlen Menezes. O Arlen Menezes é aquele que conhece o mercado, o CEO também conhece, mas o CEO é o que passa essas informações para a SAF. De fato, ele era um CEO de transição. Agora ele é CEO mesmo do Santa Cruz, que no caso é da SAF, mas ele participa diretamente juntamente com a associação. Agora, isso também ele tem que ouvir o presidente, e o presidente também é que assina esses contratos, porque ainda é uma associação, né? Ele ainda é um clube associativo. Ele ainda não é, o Santa ainda não é uma SAF. Agora, isso mostra também que houve um equívoco de gestão disso aí. Houve um equívoco, porque ficou muito cacique para pouco índio. Tá? Acho que a SAF ok, mas se tu não, beleza, a SAF vai assumir só em maio. Vai ficar sabendo de tudo, mas quem manda aqui, quem assina sou eu. Eu acho que ficou um pouco sem definição. Porque depois das declarações ontem, que o Arlen Menezes deu em uma entrevista aqui aos nossos colegas, que não gostou praticamente disse que não gostou e não concordou com a demissão do técnico Marcelo Cabo. Que as contratações, o empréstimo de Tiaguinho, ele não sabia até quando ia terminar esse empréstimo, como é que foi esse valor. Me soou muito estranho que está faltando ali um entrosamento entre a direção. Arlen Menezes, CEO, SAF, isso tá ficando um pouco estranho e o torcedor tá querendo resposta. E sobre o Arlen Menezes também cai um pouco a responsabilidade com relação a essa montagem do elenco. Eu repito, que cai muito, viu? Todos os nomes, todos os reforços, Moisés Mibrante, todos os reforços do Santa, alguns, eu repito, não deveriam nem ter vindo, dos 11 que foram trazidos. E o Arlen Menezes também cai muito uma parcela de responsabilidade, e me espanta muito ao saber, por parte dele, que não concordou com essa saída do Marcelo Eu não Cabo. sabia disso, velho. E também não sabia desse detalhe não, do empréstimo assim, de Tiaguinho. Ah, Além disso... Eu não escutei, foi com o João Vitor, né? Isso, ontem. A entrevista. Exato. E repercutiu muito mal, Vibrante, muito mal. Ele diz na entrevista que não concordou com a saída de Marcelo. Não, ele disse que foi um ponto que foi uma decisão do presidente. Ou seja, ele não concordou. Ele não concordou com a entrevista. Então, ele não concordou. E ele foi um dos grandes responsáveis pela montagem do elenco do Santos. Porque, olha, nossa função, a gente tem que separar muito, né, o trato do profissional, a forma como o profissional se comporta. E Arlen é um cara extremamente educado, que atende muito bem a imprensa, que sabe cativar os profissionais da imprensa. Isso é uma coisa e eu aplaudo. É uma coisa e eu aplaudo. É terrível tratar com pessoas grosseiras, mal educadas, como vez ou outra passa por aqui, não só por aqui. Tudo que é canto que a gente vê Brasil afora, né? Eu já tive que fazer cobertura do esporte enquanto repórter e viver o dia a dia com o Emerson Leão, velho. Era difícil, meu irmão. Difícil. Extremamente mal educado, grosseiro e assim vai. Então é muito bom tratar com pessoas assim. Mas esse é o lado pessoa do Arlen Menezes. E a gente não pode deixar confundir com o lado profissional. E ao contrário é a mesma coisa. Não é porque o cara é um chato, pentelho, grosso, que a gente vai estar tecendo críticas se o cara, com todos esses adjetivos, estiver trabalhando bem. Nós temos que saber separar muito. Então, nesse momento de armação do elenco do Santa, Arlen foi mal. No momento de ele dizer que não concordou com a saída do Marcelo Cabo, ele não foi mal, não. Ele foi péssimo. Péssimo. Porque já está tardia, foi tardia a saída do Marcelo, ainda queria que ele ficasse mais. Então, saber diferenciar bem e analisar. Então, o elenco do Santa hoje é pior do que o do ano passado. Concordam com o que eu estou dizendo ou eu estou falando besteira? Com certeza. Aí, do Santa, desses que foram contratados, Andrei, eu dou um desconto, porque é um atleta que pode sim entregar e com características que podem ajudar o Santa no decorrer da temporada. O Patrick Alan, que todo mundo já conhece. No ataque, só Quirino, porque Robinho, todo mundo questionou. O Matheus Regis, todo mundo questionou. Ou seja, você trouxe uma dupla de atacantes que estavam no banco do Botafogo de São Paulo, que lutou para não cair. E sem marcar gols, Moisés. Vai lembrar isso. O Robinho sem marcar gols há 2 anos. E com histórico de lesões. E o Matheus Regis, ano passado, passou pro Guarani e pro Botafogo de São Paulo
marcou apenas um gol. Então, assim, você montou o elenco. Pedro Costa, tenho muitas críticas a esse atleta, viu? Muitas mesmo. Porque já tem. Não é um jogo só. Desde os jogos treino que ele não consegue jogar. É total que Israel já assumiu o lugar. Então, assim, Alex Juan, ok, se lesionou, mas é um jogador que me parece que vai continuar. E por que continuou com o Rodrigues? Que estava indo embora pro ABC. Gente, o Rodrigues praticamente assinado um pré-contrato com o ABC. E o Santa voltou atrás e renovou o contrato com o Rodrigues, com todas as críticas. E ele terminou a Série D como titular, porque o Natan conseguiu ser pior do que o Rodrigues, jogando no Santa. Pode jogar em outro lugar aí, mas no Santa ele foi mal. Ô Moisés, só para completar um pouquinho sobre o Rodrigues, entre o Rodrigues e o Thiaguinho, se fosse para mandar para o ABC, seria o Rodrigues com certeza. O Thiaguinho hoje seria uma peça muito útil nesse ataque, que eu concordo com o Vibrante quando ele fala que houve uma piora, porque o sistema ofensivo hoje basicamente só conta com o Renato, que é remanescente, e o Quirino. Você trazer Matheus Gés iriam renovar com o Giovani, e o Santa sequer foi força para renovar com o Giovani. Eu falo porque eu vou falar na primeira pessoa, tá? Eu conversei com o presidente do Barra várias vezes, que era a situação do valor que o Santa estava devendo. E depois eu questionei, se o Santa não comprar o atleta, tem uma possibilidade de empréstimo? Ele fez. No caso foi com o Atlético Tubarão, né? Ele pertence ao Atlético Tubarão e ele foi para o Barra. E o profissional fez. O Santa sequer conversou conosco sobre isso. Fez, mas tem alguma possibilidade de empréstimo, ou seja, de renovar esse empréstimo? E o atleta foi pro Barra emprestado. E você perdeu esse jogador? Aí, vê só, gente, a linha, vamos lá, para a linha de ataque do Santa no ano passado, porque a gente tem que se referir a esses dois jogadores de lado de campo, porque tá muito claro que o Santa Cruz caiu, né, de rendimento. Saiu de um patamar e ainda caiu nesse patamar. Que no ano passado, presta bem atenção, que no ano passado, quando a gente imaginava, variou um pouco, né? Giovani sempre estava lá como titular, Thiago Galhardo sempre estava como titular, e aí vinha Thiaguinho, às vezes não era Thiaguinho, era Renato, né? Mas observem, jogadores que trabalham no lado do campo, nas extremas, com auxílio dos alas, precisam do referência, dando resultado lá na frente, acompanhando a velocidade. Thiaguinho, pode falar, não é bom finalizador, peca muitas vezes na tentativa do drible, agora rápido ele é, inegável. Giovani estava fazendo o papel dele muito bem, do lado esquerdo principalmente, quando ele caía por ali, mas para eles renderem, para o rendimento deles ser reconhecido, o 9 tem que estar finalizando, fazendo gol, participando. Então, não estou querendo aqui advogar por Giovani e Thiaguinho, não, mas eu quero explicar que o rendimento deles poderia ter sido melhor avaliado ainda se o 9 do time fosse pelo menos participativo. E Thiago Galhardo era um a menos todas as vezes que o Santa Cruz entrava em campo. O Santa não entrava com 11, entrava com 10, porque Thiago Galhardo estava ali andando no meio do campo. Então, observem, essa dupla, se fosse repetida para esse ano com o 9 participativo, e Quirino não mostrou essas coisas todas não, mas participar ele participa, correr ele corre, correr atrás de zagueiro ele corre, tentar marcar a saída de bola adversária ele tenta. Então assim, o rendimento de Thiaguinho e Giovani, não tenho dúvidas que seria melhor com um Quirino, ou alguém que participe, ou alguém que se movimente, alguém que acompanhe um contra-ataque, alguém que esteja na área quando o ponteiro disparar e o cara tenha para quem cruzar. Então, eles renderam lá a nota, sei lá, juntando Thiaguinho e Giovani, uma nota 6, eles renderam ano passado, teria condição de aumentar para uma nota 7 esse ano com um centroavante participativo. A diretoria preferiu cair o nível dos caras do lado do campo. Então, difícil. Né? Que tipo de critério foi usado para substituir esses dois caras por Matheus Regis, por quem foi mais? Vitinho, que é aposta. Robinho. Robinho, gente. E não foi baseado em números. Foi o Arley que falou. Não foi, não. Arley falou que a gente que não contratou jogador baseado em números. Que é um erro, né?
Capaz, o que mais Que se é um usa erro. hoje. Que é um erro. A gente tá no futebol moderno. Com todo respeito ao Arley, volto a dizer, realmente você concordo com tudo que você falou, Vibrante. É atencioso, fala isso porque, assim, sempre muito educado. Mas veja, você, no futebol moderno, você não pode jamais contratar alguém sem ver os números. Não pode. Não pode. De maneira alguma, os departamentos de análise estão aí para serem consultados e fazem um trabalho muito interessante. Eu também acho, quero saber até do Diego, eu não acho que você tem lá o seu departamento de análise, sei lá, porque depende do tamanho do time, né? Que tenha 6 componentes, 7, 5, não sei. Tem lá o seu número de componentes. Não é só os números que eles apuram que determinam a contratação ou não do jogador. Eu acho que não deve ser assim. Não é só o levantamento do passado recente, só número recente, só. Mas esse é um componente muito importante a ser levado em consideração. E aí vai de encaixe com o time, do jeito que o treinador trabalha, que esquema será utilizado. É uma junção onde os números do departamento de análise têm peso, tem sim a sua importância. Aí o Arley ir a público dizer que não foram contratados por números, aí é você tirar uma fatia muito importante da conjectura de uma contratação de jogador. Eu reproduzi, inclusive, no programa da TV Nova hoje, duas partes grandes da entrevista do Arley concedida ontem no Sistema Jornal. Rapaz, geralmente ele é muito... como é que eu posso dizer, gente? Por mais que a gente não concorde, às vezes, com o que o Arley fala, mas Centrado. é centrado. Ontem, nem isso eu consegui enxergar, sinceramente, nos trechos que eu assisti da entrevista. Eu não sei se o momento conturbado que está, a crise, a gente já pode chamar de crise, tem atraso, está mal no campeonato, está cheio de discordância, demissão de técnico, é um momento de crise, que o Santa, a SAF deixando o povo cheio de dúvida, o Santa atravessa uma crise. Então, será que isso também está mexendo com esse lado centrado do Arley, Diego? De certa maneira, sim, Vibrante. Quando ele fala que números não são importantes para trazer um jogador, né, que não são requisitos básicos, olha, sinceramente, é uma forma que ele acaba usando, né, meio que sem querer, de descreditar o trabalho do scout e do analista de desempenho, porque é de muita importância essa equipe responsável por observar os jogadores, né, para avisar o mercado, para poder fazer levantamento de jogadores, ter também essa interação com o técnico, porque o técnico elabora peças, né, setores que precisam de reforço e, obviamente, que o setor de desempenho vai acompanhar, vai observar bem o mercado junto com a sua equipe, com o seu scout, para poder trazer potenciais nomes. E quando você traz peças, e essas peças, nos últimos anos, e vamos colocar um pequeno recorte do Matheus Reis e do Robinho, por exemplo, como 2 exemplos. E esses 2 atletas, juntando as 2 atuações, só tem 1 gol na temporada passada, isso é muito pouco. Muito pouco. Como é que você pode agregar, como é que você pode colocar um jogador que tem um aproveitamento tão baixo, o Robinho que tem um histórico de lesões nos últimos anos, como é que ele vai conseguir elevar a parte técnica do ataque? Que você já perdeu 2 jogadores de intensidade, o Thiaguinho e o Giovani. E o Thiaguinho, apesar das limitações da finalização, ele terminou a temporada com 10 gols, Vibrante. Marcou 10 gols na temporada. Então, um jogador desse, você ceder para outro clube para jogar a Série D, para mim foi um tiro no pé. Um tiro no pé. Para mim, o Thiaguinho hoje seria muito importante. E é de fundamental importância você ter esse entendimento de que tem que acompanhar o jogador. Não digo assim, do ano passado, do ano retrasado, não. Tem que pegar de todo o seu histórico. Características, habilidades, fatores que podem ajudar na escalação do técnico, do estilo de jogo do técnico. Isso é muito importante. Para mim, o Arley, eu achei que ele foi um tanto infeliz quando ele fala que números não são importantes, não foram requisitos, quando é de fundamental importância você levar em conta. Agora, eu não sei o que reza no contrato de empréstimo do Thiaguinho, porque o Santa Cruz é o detentor dos direitos do jogador. A qualquer momento ele poderia ser requisitado para voltar? Sim. Então, velho. Sim. O que estão esperando? Chame logo. Ele saiu muito chateado, muito chateado, tá? Eu lembro que eu li um post dele no Instagram, que assim, na cabeça dele, ele iria ficar no Santa, tá? Ele não estava
contando com essa transferência para o ABC, que ele conhece muito bem o ABC. Mas assim, ele não contava com essa transferência. Ele entendia que iria ficar no Santa. Mas o Arlen não lembra do contrato, mas eu lembro que eu conversei com ele e perguntei se o Santa quiser retornar. Vamos lá, o atleta se destaca lá no ABC. Já fez gol lá, tá? Fez um golaço lá, tá jogando bem lá. Golaço, eu vi. E o Santa quiser ele de volta, o que é que faz? Aí eu lembro que ele fez. A gente chama ele de volta. Ou seja, se for pra ficar com o Matheus Regis, libera Matheus Regis, dá um cheiro na testa dele, entrega nas mãos de Deus e traz de volta o Thiaguinho. Porque se for pra continuar com o Matheus, é melhor trazer Thiaguinho. Muito melhor. Não, mas não tenho dúvida. E pelo menos de minha parte, eu não tô dizendo que o Thiaguinho volta pra ser a salvação do ataque do Santa. Não. Mas pra compor um setor de ataque entre titulares e reservas que está tão mal do jeito que o setor de ataque do Santa está, eu acho que já é uma peça componente que melhora. Não quero aqui nem cantar a pedra que ele... Nesse momento ele voltaria para ser titular. Só que tem um Campeonato Brasileiro todo pela frente, né? Vem uma Série C toda pela frente. Então, para compor, o cara conta com quantos atacantes? 6? 7? Cara, vai dizer que o Thiaguinho não se encaixa aí? Claro que se encaixa, né? Então, como é do Santa, porque a gente falou muito em Thiaguinho e Giovani, mas Thiaguinho é do Santa, então requisita a volta dele mais rápido. Se desse para ele voltar para as quartas de final, já seria muito bom para o Santa Cruz fazer isso.